TV ABCD. Hoje é quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2013. E a partir de agora você acompanha o programa Educar para Ser Grande. E a sua participação é muito importante para a gente. Faça isso pela linha ao vivo, perguntando e também opinando em tempo real aqui pelo canal abaixo da tela. E para receber notícias atualizadas sobre educação, você pode também curtir a página do Educar para Ser Grande no Facebook. Bom, hoje, dois assuntos bem interessantes aqui no Educar para Ser Grande. O primeiro, nós vamos falar sobre a ciência saindo da teoria, indo para a prática. É um projeto que já está em vigor, em andamento há algum tempo, e a gente vai saber um pouco mais sobre ele. Esse método virou um filme e pode ser alternativa para que as crianças e adolescentes se interessem cada vez mais pela matéria. E o outro assunto a gente vai acompanhar aqui também, está diretamente ligado à nossa saúde. A grande pergunta a ser respondida aqui hoje será se pais ativos ou não sedentários conseguem realmente passar esse tipo de importância, ou seja, da atividade física para os filhos. A gente vai um pouquinho até mais tarde hoje, a gente vai começar às 11, começamos um pouco depois, vamos esticar o programa, vocês podem continuar com a gente. Aqui ao meu lado no estúdio, o Ricardo Pazin Caparrós, ele que é mestre em educação, especializado em educação científica e é coordenador de projetos do Instituto Fernando Brodel de Economia Mundial e gestor do projeto Academia de Ciência. Ricardo, como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Agradeço aí o convite. Nós que agradecemos a participação. Agora, Ricardo, como é que você... Primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né, da Academia de Ciência. Como é que vocês criaram isso? É um projeto que já está em andamento desde o ano de 2006, mas ainda em algumas escolas apenas, a título de projeto ou a título de familiarização com ele, né? Pode se expandir bastante ainda, Pode. né? Que escolas são essas e como é que ele nasceu em 2006? Muito bem, o projeto Academia de Ciência é um projeto de educação científica. Tá. Ele foi desenhado a partir de dados do PISA de 2005, que apontaram que, infelizmente, nossas escolas não ensinam ciências como deveria ser ensinado para os nossos jovens. E se isso acontece, as crianças não têm aquele interesse, né? E não teremos aí no nosso país novos cientistas, né? Novos Exatamente. pesquisadores, né? O grande problema é esse. Na verdade, a questão do interesse é fundamental para despertar o olhar para o mundo da ciência como uma possibilidade real de atuação profissional. Uhum. E um país que não invista em ciência e tecnologia, ele evolui muito pouco Sim. na questão econômica e, consequentemente, na questão política. Então, o Brasil foi muito mal avaliado em 2005 no PISA. Nossos jovens, infelizmente, tiveram um desempenho muito abaixo do esperado. E, com base nisso, o Instituto Fernando Brodel, ele reuniu especialistas, realizou um seminário e discutiu quais seriam as causas do fracasso do ensino público de ciências. E, a partir daí, surgiu uma possibilidade de ação, que seria o projeto Academia de Ciência, que, por essência, é um projeto que tem como missão melhorar a qualidade do ensino público de ciências, com ações voltadas a professores de ciências e com ações voltadas a alunos, né? A partir do ano de 2006, começamos a operar com um pequeno piloto em 3 escolas da região de São Bernardo do Campo, um piloto que nos mostrou muitos caminhos, nos ensinou muito. E já em 2008, com um apoio financeiro maior, nós conseguimos expandir. Atualmente estamos em 6 escolas, 3 na cidade de São Bernardo do Campo e 3 na cidade de Guaratinguetá. Atendemos em 2012, dados recentes que tabulamos recentemente. Aí, no final do ano passado, né? Com o final do ano passado. Cerca de 5.200 jovens atendidos em atividades de suporte pedagógico aos professores e mais de 500 jovens atendidos em atividades experimentais de contraturno, no turno contrário às aulas. Bom, a gente tem aqui um vídeo, um pequeno vídeo, só para ilustrar aí sobre a Academia de Ciência, para você entender um pouquinho mais, porque é um vídeo que mostra como é que ele funciona, né? De uma escola, de um projeto, está relacionado a um projeto, mas é só para você entender. Vamos assistir esse vídeo aí.
criança, desde o nascimento, ela se desenvolve com curiosidade, com experimentos. Ela experimenta tudo. E a nossa escola percebe que, ao contrário do que deveria, ao longo do tempo, ao longo da escolaridade, a capacidade de domínio das ciências é menor. E isso não pode ficar assim. A gente tem que resolver isso. Os dados das avaliações internacionais de ciências mostram um fracasso no ensino público de ciências, né? Grande parte dos estudantes brasileiros de escolas públicas, especialmente na área de ciências, eles foram muito mal avaliados nos exames internacionais. A Academia de Ciência quer reverter um quadro que hoje mostra que 1/3 dos meninos e das meninas, nos primeiros anos, tem domínio pleno das ciências. Esse número cai já nos anos finais do ensino fundamental para 17%. Ao final do ensino médio, apenas 7% dominam as habilidades de ciência. Nesse contexto, nesse cenário, surge o projeto Academia de Ciência como uma iniciativa do Instituto Braudel de minimizar os impactos associados à falta de habilidade científica que as escolas estão com muita dificuldade de desenvolver nos seus alunos. O projeto surgiu em 2006, a partir de um seminário realizado no Instituto Braudel para discutir as causas do fracasso do ensino público de ciências. Surgiu porque pensávamos que realmente que não havia instrução, não havia interesse, não havia professores, poucos professores de ciência. E surgiu como um piloto em 3 escolas de São Bernardo do Campo. Nesse piloto, a metodologia foi sendo apurada durante algum tempo e hoje nós temos um modelo de projeto capaz de ser replicado em qualquer situação e que tem comprovadamente impactos positivos sobre a educação desses meninos. Pois é, a gente mostrou um pouquinho desse vídeo. Esse vídeo tem meia hora, aliás, pode ser encontrado na internet com facilidade. A gente vai postar depois também esse vídeo na página do programa Educar para Ser Grande, do Facebook, para você assistir todinho, para saber um pouco mais sobre a Academia de Ciência. E o Ricardo Pazin Caparrós, que está aqui comigo no estúdio, que é o coordenador dessa Academia de Ciência, estava falando da implementação dele em 6 escolas, 3 em São Bernardo, 3 em Guaratinguetá, e da possível expansão dela, né? Só que para expandir esse projeto, né, Ricardo, precisa de investimento, né? Exatamente. A expansão do projeto, ela depende de iniciativa pública, mas também depende de recursos financeiros. Então, atualmente, a gente atua em 2 diretorias de ensino, a diretoria de São Bernardo do Campo e a diretoria de Guaratinguetá. Temos um apoio financeiro de uma empresa que atua nessas 2 cidades e trabalhamos diretamente nas escolas estaduais desses 2 municípios. Evidentemente que todo projeto social ele tem como principal objetivo atender um número cada vez maior de pessoas, um número crescente de jovens e de escolas e sobretudo de professores, até pelo seu papel multiplicador, né? Agora, Ricardo, uma questão, né? Desde 2006 está nessas escolas, precisa desse investimento. Por enquanto é investimento do próprio Instituto, é investimento privado. Ou existe um investimento do Estado? Como é que está essa distribuição? Tá. O Instituto Braudel, ele realiza projetos. Ele tem a ideia, ele constrói o projeto baseado em metodologias, baseado em estratégias, e ele necessita de um apoio financeiro. Atualmente, nosso apoiador é a BASF, por isso dos 2 municípios, São Bernardo e Guaratinguetá, porque são 2 plantas importantes da empresa. E temos autorização para a realização do projeto da Secretaria Estadual de Educação. Então, na verdade, é uma parceria de 3 lados. O Instituto como realizador, a empresa como órgão financiador e a Secretaria de Educação como um parceiro que permite a realização do projeto. Tá, isso é legal, porque a gente sabe que as empresas que se interessarem podem participar, né? Sim. Porque você citou a BASF, Uhum. e por isso que esse projeto está em 3 escolas em São Bernardo, 3 escolas em Guará, por conta da própria planta, da própria sede da BASF. Vocês procuram parceria, empresas que queiram se juntar ao Instituto Braudel, podem fazer isso?
Como é que está isso? E qual é a contrapartida da empresa? Porque, na verdade, eu penso aqui, mas isso é uma coisa particular, eu penso que o governo deveria se interessar por projetos como esses. Né? Isso deveria ser um investimento governamental, um investimento público, porque, como a gente sabe, as crianças não se interessam tanto por matérias nem exatas, e no caso ciências biológicas, a gente precisa de gente que faça pesquisa, né? Gente que se interesse por ciência. O Brasil, todos os países que têm pesquisadores que apostam em pesquisa, que têm cientistas, esses países se desenvolvem muito mais rápido. Então a gente precisa disso. Então isso é de interesse governamental. Não há ainda esse interesse governamental em investir nesse tipo de projeto e em vários outros que nós já trouxemos aqui, inclusive. Para empresas, então, que se interessem, como elas podem agir e qual é a contrapartida? Então, a metodologia do projeto ela é baseada em ações, e essas ações têm comprovadamente impacto na vida dos jovens, né? Então, em relação à contrapartida da empresa, a principal contrapartida que ela pode ter é a formação de jovens. Tá. A formação de jovens que vão trabalhar na própria empresa, né? Sim, e vão se tornar em breve mão de obra especializada. Eles vão conseguir ler o mundo pelo olhar da ciência, porque a gente não quer formar só cientistas, a gente quer formar pessoas que entendam o mundo, que consigam ler o mundo em diversos aspectos, incluindo o científico. E, além disso, que considerem a possibilidade da atuação na área de ciência e tecnologia como uma possibilidade real de colocação profissional. Né? Além disso, empresas que entendem a importância do investimento de educação, o simples fato de você ter jovens atendidos, jovens que estão permanecendo mais horas na escola, que têm comprovadamente dados tabulados concretos, que o desempenho desses jovens é muito superior aos demais nas avaliações externas, isso já ter o nome vinculado a isso é muito importante, se isso é de fato um valor para a empresa. Agora, as empresas que têm interesse em conhecer um pouco mais o projeto, as empresas que têm interesse de agregar valor à sua marca, ao seu nome, investindo em educação, acho que o melhor caminho é entrar em contato conosco via o site do Projeto Academia de Ciência, né, o www.academiadeciencia.org.br. Lá tem todos os contatos, tanto do Projeto Academia de Ciência quanto do Instituto Fernando Braudel. Bom, Educar para Ser Grande vai para um rápido intervalo comercial. Eu vou continuar aqui no próximo bloco conversando com o Ricardo Pazin Caparrós, ele que é mestre em educação e é também o coordenador da Academia de Ciência. E você pode falar conosco aí pelo Linha ao Vivo e pode também, para sugestão de pauta, mandar e-mail para sandra@sandracabral.com.br. Eu volto já já. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Olá pessoal, eu, Carlos Bonou, também estou aqui na TV ABCD. Tudo de bom para vocês. Eu pesava 78 quilos e depois de um mês em dieta de saúde eu já estou pesando 73. Eu integrei a comunidade da minha vida. O que eu mais gosto no dieta de saúde é a solidariedade. Eu acredito na mudança da pessoa, na verdade. O dieta de saúde tem uma ferramenta para a gente conseguir atingir o nosso objetivo.
mudou bastante a minha vida. Permaneça ao vivo aqui pela TV ABCD e você pode participar em tempo real, enviando perguntas pela linha ao vivo aqui abaixo da tela e também pode curtir a nossa página no Facebook para receber notícias atualizadas sobre educação, inclusive para saber um pouco mais sobre Academia de Ciência. Permaneço com o Ricardo Pazin Caparrós, ele que é mestre em educação, especializado em educação científica e coordenador de projetos do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial e gestor desse projeto Academia de Ciência. Ricardo, vocês tiraram a ciência da parte teórica, jogaram para a parte prática. Isso facilitou muito a integração com o aluno. Acho que facilita até para o aluno entender o que está acontecendo ali, né? Como que vocês perceberam de diferença nesses estudantes? A gente percebe o seguinte, que por natureza o jovem é curioso. Ele é curioso. E a gente sabe que numa época onde a informação é muito acessível, está muito próximo dele, seja no computador, no celular, em todas as mídias possíveis, o giz, a lousa e a saliva não funcionam mais. Não mais nessa galera que está totalmente fissurada em internet, Exatamente. Se movimenta muito, conhece muita coisa, fuça, né? Literalmente. Então o ensino ele tem que ser dinâmico e tem que acompanhar essa movimentação, essas novas tecnologias e tudo mais. Então a gente percebe que, dando vazão a essa curiosidade natural do jovem, tornando ele o protagonista da relação ensino-aprendizagem, isso acaba despertando interesses que nem o jovem sabia que tinha. Por exemplo, eu vou tentar contextualizar. Eu tenho muitos jovens que sonhavam em ser mecânicos. Por quê? Porque no bairro dele tem uma oficina mecânica, porque ele conhece alguém que mexe no carro e ele gosta disso. Mas ele não sonhava em ser um engenheiro mecânico pelo fato dele não conhecer a profissão, pelo fato dele não saber que existe um profissional que projeta, que constrói. Então, é uma mudança de perspectiva quando você descortina o mundo da ciência e tecnologia para esse jovem. Quando você tira esse véu e esse estereótipo de que o cientista é uma pessoa com um avental branco, todo descabelado, né, que o jovem tem. Quando você tira um pouco dessa... Meio um Einstein, né? Exatamente. Quando você tira um pouco desse paradigma, você rompe esse paradigma, você percebe que o jovem se encontra, né, e ele passa a fazer a gestão do seu próprio conhecimento, do que ele gosta, do que ele se interessa, ou então experimentar um pouquinho de diversas áreas, até ter uma posição, falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então a relação com o jovem sempre é muito gratificante nesse sentido. E eu acho que o mais bacana é que, é o que você falou, você desvenda, você abre um mundo novo para essas crianças, para esses jovens, né? Eles tinham uma visão estreita, com a prática, no caso da ciência, ele acaba vislumbrando uma coisa bem maior, desmistificando algumas outras coisas, e ele cresce muito, e aposto que vocês aprendem também, né? Sem dúvida, é uma relação de mão dupla. É uma relação de mão dupla. O jovem acaba trazendo muitas demandas. E um foco importante do projeto Academia de Ciência não é só a parte experimental ou só a experiência por si só. A gente tem uma preocupação muito grande com a formação intelectualizada desses jovens. Então, toda a experiência vem precedida de estudos, vem precedida de conhecimentos e preparações que culminam numa atividade experimental e depois tem toda a análise dos resultados disso, dos dados obtidos. Então a formação intelectualizada desse jovem, para nós, é um valor fundamental. Vou aproveitar que você está aqui comigo, falando sobre esses estudantes, essas novas possibilidades, ô Ricardo, e falar um pouquinho até do trabalho do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, para saber um pouquinho mais como é que vocês vislumbram aí a qualidade de ensino no Brasil e como é que vocês trabalham para tentar melhorá-la, né? Eu sei que vocês fazem um trabalho bacana nesse sentido, mas a primeira pergunta, como é que você vê a qualidade de ensino no Brasil? A gente sabe que o Brasil está em penúltimo lugar num ranking que foi divulgado recentemente, não só falando em ciências, mas falando em qualidade como um todo. Como é que vocês captam isso? Em relação à qualidade do ensino de uma maneira geral, a qualidade da educação brasileira, eu acho que ainda a gente tem um longo caminho a percorrer.
muitas iniciativas estão sendo adotadas nas esferas municipais, estaduais e até federal, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Em relação ao nosso trabalho no projeto Academia de Ciência, uma ação muito importante que nós iniciamos no ano de 2012 e daremos prosseguimento ao ano de 2013, é um programa de formação de educadores. Isso é bacana. É fundamental. É impossível melhorar a qualidade do ensino se não melhorar a formação dos professores. A formação do professor é fundamental, mesmo porque formando 2, 3 professores, você multiplica isso pelo número de turmas, pelo número de alunos atendidos por aquele professor. Então foi feito no projeto Academia de Ciência um longo estudo da proposta curricular da esfera que nós atuamos, que no caso é a esfera estadual. Conhecemos todas as atividades, conhecemos todo o currículo, as disciplinas envolvidas, os conteúdos e objetivos. Associado a isso, nós aplicamos avaliações nos jovens no ano de 2012 e aí nós levantamos quais foram as questões e os conteúdos mais críticos, onde os professores tiveram maior dificuldade de desenvolver com os seus alunos ou ainda que os jovens tiveram um desempenho pior nas avaliações. Com base nesses resultados, nós estruturamos um programa de formação de docentes, um programa de formação continuada em serviço, porque nós utilizamos o horário que o professor está dentro da escola, e esse programa de formação envolve tanto a questão de conteúdo, questões específicas de cada disciplina, mas envolve também a questão da formação docente, planejamento de aula, gestão de sala de aula, questões de avaliações, questões disciplinares que envolvem o contexto da sala de aula, da relação professor-aluno. Legal, eu acho que é importante mesmo a gente ter essa visão de que o professor precisa receber atualização, até porque ainda tem gente que está um passo atrás dos próprios alunos. Né? Os alunos estão chegando à sala de aula bastante informados, com muito acesso à internet, à informatização, e alguns professores ainda não. Então, essa atualização dos professores, se faz necessária, deveria fazer parte de todo o sistema educacional, eu acredito, que os professores deveriam passar por essa reciclagem, independentemente de eles quererem ou não. Eu acho que deveria ser uma coisa usual e principalmente para que eles consigam se envolver com projetos como esse, né? Que tirem a teoria da lousa, do giz e saiam para campo mesmo, né? Eu acho que ainda tem muito professor que pode estar um pouco reticente em relação a isso, não? Tem. Na verdade, a gente tem um déficit no Brasil de formação de professores. As universidades, elas dedicam muito pouco tempo à formação do profissional da educação. Os cursos de licenciatura, via de regra, investem muito em teorias de aprendizado, em teóricos da educação, mas existe muito pouco tempo dedicado à prática de ensino. Está faltando uma revolução aí na faculdade os currículos que forma os professores, não está não? Os cursos de licenciatura precisam ter seus currículos repensados. E acho que até o formato mesmo, né? Eu acho que daqui a pouco a lousa vai ser dispensável, né? Eu não sei se dispensável, mas pelo menos ela precisa ficar um pouquinho diferente. Né? Então, assim, eu acho que já é alguma coisa que o governo possa começar a pensar, porque isso também depende do MEC, né? Aliás, depende totalmente do Ministério da Educação. Sim. Né? Repensar um pouco o curso de licenciatura para a gente modernizar tudo isso, porque as crianças estão ficando mais tempo na escola. Você estava até falando de um projeto, né, que vai estar sendo implementado em São Paulo, aí no estado, né? Que mantém a criança mais tempo na escola, e a gente sempre fica naquela dúvida, será que na prática vai funcionar? Mas você pontuou como um passo bom, né? Como um passo adiante. É importante. A Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, ela tem um projeto de escolas de tempo integral, né? Escola onde os jovens passarão mais tempo. E comprovadamente é fato que quanto mais tempo o jovem permanecer na escola com atividades, melhora o seu rendimento, melhora o seu desempenho em avaliações, melhora o seu rendimento na vida escolar. Então é uma iniciativa importante, que precisa ser acompanhada de perto, mas que a perspectiva é muito interessante. Então agora a gente tem que acompanhar para ver exatamente como isso vai funcionar, se vai sair do papel
da mesma forma como que está lá, porque na teoria geralmente as coisas ficam bem bacanas, quando elas vão para a prática elas precisam de certo ajuste, né, para funcionar direitinho, e aí sim expandir. Agora um questionamento que eu sempre faço, o Ricardo, é em relação, no caso do formato, né, de educação aqui no estado de São Paulo, é a progressão continuada. Eu sou totalmente contra a progressão continuada, né? Eu acho que isso já também está em tempo de ser abolido, né? Qual é a sua opinião? A progressão continuada, ela foi durante muito tempo mal interpretada, né? Então, a impressão que eu tenho é que houve um período em que as crianças ficavam retidas no primeiro ano, porque ou a matéria era mal passada, ou elas não estudavam, estava tendo algum erro ali. Então, havia uma grande repetência na primeira série. A impressão que eu tenho é que a progressão continuada foi implementada para se camuflar essa repetência na primeira série. Essa foi a grande impressão que eu tive. Estudando um pouco mais a questão da progressão continuada, ela foi implementada com o objetivo principal de minimizar o fracasso escolar. O que é o fracasso escolar? É a repetência e a evasão. Então, o aluno que repete, o aluno evadido, é um aluno que, infelizmente, o sistema perdeu. Então, esse é o principal objetivo que embasou as teorias para a implementação da progressão continuada. A progressão continuada ela tem um papel interessante quando ela é muito bem trabalhada, ou seja, aquelas habilidades, aquelas competências que não foram de fato desenvolvidas naquele jovem possam ser retomadas no ano seguinte, para que ele não precise cumprir todas as disciplinas do currículo novamente. Poucas são as escolas que eu tenho conhecimento que de fato implementam o projeto nessa maneira. Então eu acho que por causa disso ela deu errado, né? Porque a gente vê jovens no 3º, 4º ano do ensino fundamental que eles não conseguem ler ainda. Sim. Eles não conseguem ler, e os que conseguem ler, uma boa parte, tem até um estudo, a gente já falou sobre isso aqui com alguns professores que vieram até aqui, eles conseguem ler, mas eles não conseguem compreender o que eles leram. Então, se você pergunta para ele, o que você leu? Ele vai reler o texto, não vai te contar o que ele leu. Então, ele não entendeu, ele não conseguiu interpretar. Então, eu acho que por conta de até a progressão continuada, que você citou que tem esse lado positivo, não ter saído do papel da forma adequada, eu acho que ela poderia ser abolida, porque a criança tendo que estudar, ela vai se esforçar mais, porque o pessoal do primeiro ano, até evitar bullying, eles querem também com a progressão continuada, né? Mas eu acho que a gente fazia o primeiro ano, estudava e passava de ano. Sim. Então, assim, eu acho que não é por aí. Eu acho que a questão é bem outra, né? A questão é bem outra. É melhorar mesmo a qualidade de ensino, fazer com que esses jovens aprendam e consigam passar. E aqueles que não conseguirem passar, refaçam o ano dentro de uma normalidade, porque uma criança repetir um ano não é nada absurdo. Ela pode refazer para aprender, porque o foco é a aprendizagem, né? Então, se ela refizer aquele ano, ela vai aprender e vai ter uma vida escolar um pouco mais normal, né? Sem correr atrás do prejuízo mais tarde, que é o que a gente vê. Eu tenho visto na minha área, por exemplo, que é jornalismo, muita gente chegando na faculdade de jornalismo ainda com graves erros de português. É complicado isso. Isso é bem comum. E é bem complicado, imagina. E resgatar esse jovem, muitas vezes até um profissional que tem falhas muito básicas, né, na linguagem e tudo mais, é bem complicado, sim. Exatamente. Bom, agora falando da sua área de ciência e tecnologia, a gente está vendo até um problema na questão da mão de obra, né? A gente tem poucas pessoas na área de pesquisa, estão importando, né, profissionais. Esse é um problema crônico que vem se instalando, né? Justamente pelo fato de nossos jovens não estarem optando pelas carreiras científicas, muitos profissionais da área de ciência e tecnologia estão vindo de fora e ocupando lugares que são dos nossos jovens. E isso em breve vai se tornar um problema muito sério. Por isso que a gente tem que tomar atitudes rápidas, atitudes bem focadas no estímulo aos jovens na busca por essas carreiras. Existem inúmeras universidades, existem editais do Ministério da Ciência e Tecnologia que visam estimular os jovens a buscar as carreiras na área de engenharia, na área de geologia, já com vistas no pré-sal e toda essa questão de exploração. Pré-sal tem um gargalo de mão de obra fantástico, né? Está faltando tudo lá. Agora, o nosso jovem não escolhe essa profissão pelo fato não conhece. O fato que ele não conhece.
Então, se não tiver alguém, e esse alguém de fato é um professor da área de ciência, que mostre que esse conhecimento é muito interessante, mostre que existe um mercado esperando por profissionais e mostre que estudar pode ser um excelente negócio, esse jovem vai buscar outra carreira de fato. E aí acontece isso, vão ter que importar a mão de obra. Pois é, mais um intervalo aqui no Educar para Ser Grande. O Ricardo Pazin Caparrós, mestre em Educação e especializado em Educação Científica. Ele que é coordenador de projetos no Instituto Fernando Brodel de Economia Mundial, também gestor do projeto Academia de Ciência. Vocês vão ter disponibilizado o vídeo aí da Academia de Ciência. Vai permanecer por aqui, mas depois do intervalo a gente tem um outro assunto aí com o professor Celso Alves Júnior. A gente vai falar sobre atividade física e como você, pai, pode estimular o seu filho. Continue conosco, a gente volta já. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado: Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Eu sou Davi Cardoso Júnior e também estou na TV ABCD. Um beijo. Bom, eu comecei no dia de saúde, eu estava com 78 quilos, hoje eu estou com 61, a autoestima da gente vai lá para cima, eu hoje me sinto muito mais bonita. Eles perguntam, nossa, o que você fez? Você está de dieta? Eu digo, não, eu fiz uma reeducação alimentar. O conselho que eu daria às pessoas que estão pensando em assinar o dia de saúde é que realmente funciona e eu consegui. Hoje eu peso 61 quilos, para nunca mais recuperar. Não sai daqui, estamos aqui na TV ABCD. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado: Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Eu sou Davi Cardoso Júnior e também estou na TV ABCD. Um beijo. Bom, eu comecei no dia de saúde, eu estava com 78 quilos, hoje eu estou com 61, a autoestima da gente vai lá para cima, eu hoje me sinto muito mais bonita. Eles perguntam, nossa, o que você fez? Você está de dieta? Eu digo, não, eu fiz uma reeducação alimentar. O conselho que eu daria às pessoas que estão pensando em assinar o dia de saúde é que realmente funciona e eu consegui. Hoje eu peso 61 quilos, para nunca mais recuperar.
Voltamos aqui com Educar para Ser Grande pela TV ABCD. A gente que agora ganhou mais meia hora, sempre 1 hora das 11 ao meio-dia. E você pode mandar pautas ou sugestões de pautas para sandra@sandracabral.com.br. Curta também nossa página no Facebook, que tudo que está aqui depois vai para lá. Você vai poder ver com calma e vai receber também notícia atualizada. Bom, o assunto agora, eu permaneço com o Ricardo Pazin Caparrós aqui no estúdio, ele que é da Academia de Ciência, vai inclusive fazer umas perguntas aí para o professor que entra conosco agora ao vivo. Assunto, educação e saúde. A criançada está mais conectada do que nunca e a familiaridade com o computador, com o tablet, com o celular e principalmente com o videogame torna os nossos pequenos e também os nossos adolescentes bem mais preguiçosos quando o assunto é exercício físico. E a pergunta, né? Como fazer essa moçada se mexer desde cedo? Pais ativos, aqueles que curtem atividade física, que sempre fizeram ou começaram depois de um certo tempo, auxiliam nesse aprendizado, ou seja, fazer com que os nossos jovens, as nossas crianças, saiam da frente do computador e também joguem menos videogame? Para conversar conosco, o Celso Alves Júnior, ele que é professor de Educação Física e sócio-diretor da assessoria esportiva Go Personal na cidade de São José dos Campos. Ele conversa conosco via Skype. Oi, Celso, tudo bem? Olá, Sandra. Boa tarde a todos, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Celso. A gente está aqui no estúdio também com o Ricardo Pazin Caparrós, de vez em quando ele também vai te fazer uma perguntinha, tá? Boa tarde, Ricardo, tudo bom? Boa tarde. Ô, Celso, eu fiz uma pergunta aqui já para iniciar. A gente sabe que muito adulto já faz atividade física, porque quando a gente era adolescente, a gente não tinha tanto acesso a videogame, ao computador, era um pouco mais restrito. Então a gente cresceu com esse hábito, muitos de nós, né, de fazer atividade física. Essas pessoas se tornaram pais, mães, e os filhos têm uma vivência, né, um tipo de vida um pouquinho diferente, né? Influencia, não influencia o ritmo de vida dos pais? Como é que você avalia isso? Sandra, a modernidade, ao mesmo tempo que nos trouxe muita coisa boa, né? Nos aproximou mais uns dos outros, a comunicação entre os demais é mais rápida, a compra de algum produto é mais rápido. Ela, nesses pontos, foi muito favorável, mas tem outros pontos que ficou muito a dever. Nesse caso, o que é? A falta de movimento, né? Então, esse fluxo de trabalho, muita atividade para os pais, eles acabam deixando de lado essa parte de atividade física e isso acaba refletindo no seu filho, que futuramente pode ter hábitos de vida não saudáveis e ter uma doença relacionada a essa parte de falta de atividade física. Tá, então o pai, a mãe que não tem esse hábito, né, que necessariamente não fazem atividade física, vão refletir, esse hábito vai ser refletido aí no hábito da criança. Então, o que fazer? Começar a atividade física pelo pai, ou o pai já deve colocar o filho para fazer atividade física desde pequeno? E aí, Celso Alves Júnior, uma coisa importante, né? Respeitando o que a criança gosta também, né? Porque tem criança que não gosta de nadar, o pai matricula o coitado do menino ou da menina numa escola de natação, né? Aí a criança nunca mais vai querer fazer atividade física na vida, né? Não, o que você falou realmente é um ponto muito importante, porque os pais, às vezes na ânsia de ver o filho ser um esportista e tudo mais, acaba atividade do pai de fazer. Então, a criança, ela tem que fazer uma atividade física que lhe dê prazer. Entendi. E isso futuramente vai o quê? Levar ela para um resto de vida, um futuro de vida muito mais saudável e com a atividade física presente no cotidiano dela. Então, a atividade física tem que ser prazerosa. Entendi. Celso Alves Júnior, eu estava falando para você que você estava com muita luz, agora você está com pouca luz. Você consegue aí abrir de novo a janela? Calma aí, momentinho só. Enquanto você levanta e vai abrir a janela, eu vou comentando aqui com o Ricardo Caparrós exatamente sobre isso. As crianças hoje estão com mais dificuldade, né, o Ricardo, em fazer atividade física. Eu acho que sim, acho que na nossa época era muito mais comum brincar na rua, Nossa, adorava. Correr, jogar bola. Hoje até por uma questão de
segurança, né? As crianças ficam muito mais tempo em casa e o tempo dos pais às vezes é muito restrito, né? Para levar a criança, né? Porque o pai vai ter que levar e buscar da escolinha e tal. E o Celso já está bem aí com a iluminação, Celso? Já, agora sim, estou te vendo. Pronto. Celso, o Ricardo falou uma coisa legal aqui, que a gente brincava na rua, né? A gente brincava de bola, a gente fazia atividade física na escola. Eu lembro que, no caso Também sou dessa época. Não é? Também sou dessa época, realmente, de fazer atividade, praticar, jogar uma bola na rua, brincar de pega-pega, né? Queimada na rua, brincar contra a rua, contra outra rua, que hoje isso é mais difícil de ver, né? Então, tem um aspecto do dia a dia dos pais, a correria, e tem um aspecto também que hoje a gente tem que levar em consideração, que é a parte da segurança, né? Então, hoje todo mundo fica muito preocupado com essa parte e então desfavorece algumas atividades que a gente fazia no passado que hoje, infelizmente, não está um hábito tão inserido nas nossas crianças de hoje, né? Agora, Celso Alves Júnior, você estava falando de buscar o que a criança gosta de fazer, para que realmente ela se interesse pela atividade física. Os pais também precisariam dar o exemplo, sendo menos sedentários. A gente sabe que a vida das pessoas hoje é muito complicada. A gente tem que, ao mesmo tempo, trabalho, aí tem a educação dos filhos, aí você tem o trânsito, que segura as pessoas dentro do carro por 2 horas, 3 horas por dia. Seria um horário que a gente podia fazer atividade física, aí não dá, então ninguém tem tempo, né? O que dá para os adultos fazerem? E também indicarem para as crianças em termos de atividade física, principalmente na cidade grande, como São Paulo, por exemplo, em que o tempo é muito escasso. Você tem uma assessoria voltada para a atividade física, você faz esse tipo de orientação. Quais são as sugestões que dá para a gente correr meia hora, por exemplo, 3 vezes por semana, ou caminhar meia hora, 3 vezes por semana, levar o filho no parque? Isso já ajuda, já é um começo. Gostaria que você desse um caminho das pedras aí para quem está assistindo. Tá, então para quem está nos assistindo, Sandra, o ideal é o quê? Que está no sofá assistindo uma TV, você poderia aproveitar esse tempo com a sua família. Né? E esse tempo pode ser, se você mora num condomínio, você pode descer para uma área de espaço de lazer e fazer uma atividade. Seja uma atividade de 30 minutos, 20 minutos. Se você conseguir fazer 20 minutos por dia, já é um grande passo. Se caso você não conseguir realmente fazer essa atividade ao longo da semana, devido às suas atividades diárias, aproveite o final de semana, como são dias que a gente deixa o trabalho um pouco mais de lado, tire esse final de semana e reserve um tempo para cuidar da sua família. Né? Então vá num parque, vai passear, vai andar de bicicleta, vai para a praia, pratique alguma atividade física, né? Vai dançar com o seu filho, teve o carnaval agora, aproveitar uma matinê com o seu filho. Enfim, é criar esse hábito dentro da família. Então a criança, ela tem que perceber que o pai e a mãe realmente gostam e levam ela para uma atividade que isso lhe dá prazer. Então, com certeza, isso, um pouquinho que seja, já vai estar na consciência da criança que os pais se mexem e é bom. E se é bom, eu quero me mexer também. Bom, e a partir daí, né, a partir desse movimento que você citou, como começar e como incluir a criança aí na atividade física, depois vem que caminhos? Aí também um pouquinho da alimentação, Celso? Isso reflete muito, que às vezes a consciência das pessoas é de ter um filho que não passe fome, né? Meu filho, às vezes, olha, ele é gordinho, ele é fofinho, porque ele não passa fome. Só que isso, lá na frente, vai ocasionar diversos problemas de saúde para essa criança. Então, ela vai ter o quê? A parte de obesidade, que vai gerar uma futura criança, um futuro adulto diabético, hipertenso, com problema cardíaco. Então, a parte alimentar tem que estar totalmente adequada à família. Então, uma mudança de hábito, não só na parte de atividade física, mas na parte de alimentação. Então, tem que diminuir as frituras, tem que inserir as verduras, os produtos mais naturais dentro de casa, diminuir o consumo de refrigerantes, água, suco. Então, o hábito
saudável que a gente mais indica para as pessoas é esse, é a atividade física e uma alimentação mais natural e uma alimentação com menos teor de gordura. Entendi. Agora, Celso, você citou aí a questão dos condomínios, né? Muita gente mora em condomínio. Contratar um professor para uma galera que mora no condomínio, incluindo as crianças, isso é bacana? Porque eu já tenho visto, alguns condomínios têm academia. E algumas pessoas fazem academia no condomínio, mas elas vão para uma academia fora, porque às vezes no condomínio não tem um instrutor e elas não sabem exatamente como fazer aqueles exercícios de forma adequada, como utilizar a esteira, por exemplo. É bacana juntar o pessoal do condomínio que está a fim de fazer exercício, chamar um instrutor. Como é que você avalia isso? Aí facilita ainda mais, porque a pessoa não vai ter que sair de casa para ir para uma academia. Você vai ter um profissional que realmente entende do assunto para estar te acompanhando. Então, eu dou muita aula hoje dentro de condomínios. Isso que você falou, eu costumo observar bastante. Então, são pessoas que estão fazendo uma atividade física e, às vezes, em algum movimento errôneo que pode prejudicar lá na frente porque ela não tem o acompanhamento de um profissional de educação física. E essas pessoas que estão no condomínio, elas podem o quê? Formar grupos e contratar um serviço de um personal trainer, de um profissional de educação física, que vai o quê? Proporcionar a essas pessoas uma execução de exercícios mais adequados para elas, a fim que elas tenham uma saúde e uma qualidade de vida melhor. Bacana, nosso tempo infelizmente estourou. Celso Alves Júnior, ele que é professor de educação física e é sócio-diretor da assessoria esportiva Go Personal em São José dos Campos. Celso, se você quiser convidar o pessoal a conhecer o site de vocês, eu já dei uma virada por lá. Vocês têm uma página no Facebook bem bacana, fica à vontade. Isso, então para quem está nos acompanhando no momento, nós temos uma assessoria esportiva aqui na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Assessoria, para quem quiser conhecer um pouco mais, pode acessar o Facebook e colocar lá Go, né, Personal, já vai achar a nossa página no Facebook, ou para quem quiser entrar no nosso website, é só digitar www.gopersonal.com.br e lá conhecer um pouquinho dos nossos serviços, como a nossa forma de trabalho. E para quem mora aqui nessa região de Jacareí, São José, tem um espaço onde ela pode cadastrar e ter 15 dias de treinamento totalmente gratuito aqui com a gente e conhecer um pouco mais dos nossos serviços. Queria agradecer aí a Sandra e a oportunidade de estar aqui no programa e mandar um abraço também para o Ricardo, que está aí do nosso lado. Obrigado. E agradecer a todos os ouvintes e participantes aí do programa, porque a atividade física tem que estar inserida no nosso dia a dia, assim como a então, nesse tem uma saúde e uma qualidade de vida cada vez melhor. Tá certo, eu que agradeço aí o Celso Alves Júnior, Celso convidado para vir pessoalmente, porque o Skype hoje, depois você vai assistir, ele deu um pouquinho de delay, etc e tal, mas isso é normal no Skype. Skype só da Glória Pérez na novela que funciona perfeitamente, né? Mas também convidado a vir aqui qualquer dia visitar a gente, participar ao vivo, tá, Celso? No estúdio. Ok, combinado. Ficarei no aguardo do convite. Tá bom, um abraço. Outro. Tchau, bom trabalho. E eu agradeço também ao Ricardo Pazin Caparrós, ele que é mestre em educação especializado em educação científica e coordenador do Academia de Ciência. Muito obrigada, Ricardo. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado, Ricardo, que também volta a qualquer hora para conversar um pouco mais com a gente. E o Educar para Ser Grande fica por aqui. A gente agora tem 1 hora, sempre a partir das 11 da manhã. Até a próxima quinta-feira. Tchau.